E finalmente chegamos ao penúltimo episódio da temporada de Game of Thrones, né? A última, essa 8ª temporada. E a sensação é aquela de desencanto, né? Eu não sei, a gente tem que refletir também o quanto que a gente cria de expectativa. Será que a série sempre foi tudo isso também, pra gente ter essa expectativa tão alta? Expectativa sempre é uma coisa ruim, né? Porque quando a gente vai... A gente fica esperando, de fato, como a palavra já diz, esperando ver alguma coisa. Mas não, acho que o problema não é esse exatamente. Pode ser também uma parte. O problema é que essa reta final, parece que os roteiros traíram o que foi feito ao longo de toda essa jornada das temporadas todas, aí desde 2011, né? Assim, a desconstrução que foi sendo feita de alguns personagens nessa reta final... Foi abrupta, né? Muito abrupta, não prepararam. Não tem problema de você mudar uma característica de um personagem que começa no ponto A e termina no ponto B. Não tem problema de fazer isso, né? A gente vê isso várias vezes no cinema, na própria TV, várias séries que fizeram isso, desconstrução de personagem. Breaking Bad, uma série que começa com um protagonista de um jeito e termina com absolutamente diferente. Não tem problema. O problema é se você faz isso de uma forma abrupta, de repente, né, com pouco espaço de tempo. E pouco argumento para aquilo acontecer. Para sustentar essa mudança. Você não consegue entender a real motivação do personagem para estar tomando aquele tipo de decisão ou atitude. E com isso você não cria empatia. Quando você não consegue entender, você não consegue, justificar. É difícil de aceitar, né? Aceitar. A mudança do personagem, né? E aparentemente isso não é um problema que aconteceu com um personagem, isso aconteceu com vários personagens. Então não é um problema específico, porque eu vejo muita gente apontando que a Daenerys foi eleita, queridinha, e as pessoas não estão gostando do final dela porque ela não é nada daquilo que a gente esperava. Mas isso também está acontecendo com outros personagens. Então, para mim, é muito mais uma questão de estrutura de roteiro mesmo, de como está sendo contada essa história do que da história em si. Ok, você pode ter um final trágico, pode ter um final, que não é nada daquilo que o telespectador esperava. Você pode arrasar com o sentimento, mas desde que isso seja feito e construído de uma maneira que a gente consiga entender, ter empatia e não simplesmente assistir aquilo e pensar: puta que pariu, o que tá acontecendo? Não, e você não ter aquele sentimento aquela angústia, né, de sofrer que, poxa, o personagem que eu gostava tanto ficou assim, né? Mas eu entendo por que ele ficou assim. A gente aqui, tudo bem, a questão da Daenerys, né, a gente já discutiu nos outros vídeos aqui mesmo, e muita gente já falou isso, né? Ao longo da série toda foi sendo trabalhada essa questão dela. Ela era tirana em alguns momentos, ela só não ia, não passava do ponto, porque sempre tinha alguém ali para ser o freio moral dela, né? Não, e ela mesma às vezes tinha umas ponderações, né, importantes e tal, e algumas questões morais que motivavam ela a agir como ela agiu. Só que o que a gente viu aqui não foi uma questão de tirania, foi uma ruptura completa em que ela... Foi a loucura. A partir do momento que ela perde todos os seus conselheiros, e ela perde a confiança nos que restaram, né? Porque a gente vê numa cena que ela tá ali com o Jon, né? Não sei o que, ela, depois do Tyrion ter falado que, né, o Jon, ela realmente... Ela concluiu sozinha, na verdade, né? Que todo mundo traiu. Que todo mundo já estava sabendo que ele era um Targaryen, ele seria o herdeiro, né? E que o Varys estava ali conspirando, né? Por trás ali. Ela tem aquela cena com o Jon, né? Que ela... É o momento pra ela ali, parece que é o momento realmente que é quando toca o primeiro sino na cabeça dela. A questão de quando ela beija o Jon e ele fala: você vai ser sempre a minha rainha, mas ele se afasta dela. Então ela percebe, né? Então já que ninguém vai me amar aqui, vão ter medo de mim. Ali é o momento que ela já decidiu o que ela vai fazer. E a gente interpreta os acontecimentos como essa ruptura mesmo com a sanidade e como um rompante de vingança. Foi vingança, né? Entendeu? Representado não só pela figura dela, a partir do momento que ela chega em Porto Real mesmo e vê tudo aquilo ali, poxa, minha família construiu isso tudo aqui e fui expurgada da maneira que foi, né? Traída, assassinada, né? Então agora eu tenho a minha chance de me vingar, porque ninguém gosta de mim aqui e todo mundo vai me trair. Então, para evitar que todo mundo me traia, eu vou matar todo mundo. É uma lógica torpe, né? Que reduz a personagem a um ponto de loucura. Porque ela sempre teve uma visão de poder bem peculiar, que aparentemente ela abandonou. Né? Ela lutou, ela passou por tantas cidades, ela mobilizou tantos povos. Libertando povos. Ela aderiu a tantas guerras, inclusive a uma que não era dela.
E pra de repente você vê ela rasgando tudo isso em nome do quê? Da insanidade e da vingança. Então, assim, não que isso não aconteça, mas assim, é que você tinha uma história tão mais interessante que podia acontecer ali. E foi um arco que foi muito, assim, de 8 a 80, num intervalo de muito tempo, entendeu? Que a gente tá vendo... Não se desenvolveu isso. A gente vê entendeu? 7 temporadas, ela chegando, Ela né? sempre foi traída, ela sempre encontrou com pessoas que eram... questionáveis, que eram horrorosas, horríveis. A história começa com o irmão dela vendendo ela. Exatamente. Praticamente, né? Então, assim, o que ela estava vendo ali que ela não tinha visto antes? Quantas vezes ela já não tinha sido traída, entendeu? Ela passou por... O próprio momento, né? A questão do roteiro de novo. Como foi conveniente pro roteiro, né? Mostrar... No terceiro episódio, ela tinha lá 2 dragões. E aqueles dragões não pareciam suficiente para vencer uma guerra, né? Para derrotar um exército. Tudo bem, ela estava encarando ali o exército do Rei da Noite, que são figuras ali sobrenaturais e tal. Mas não parecia, né? E aí no próprio episódio passado, no 4º episódio, os dragões pareciam elementos vulneráveis, inofensivos, assim, no ponto de vista de ter capacidade de destruir aquilo, né? Então no episódio anterior ele mostra aquela arma que seria tão poderosa, teoricamente que não era mais tão poderosa assim, e agora no 5º episódio eles voltam a ser super... Eles não, né? Só sobrou o Drogon agora. Ele volta a ser super poderoso, infalível, destrói uma frota inteira sozinho, destrói a proteção da cidade. E assim... Não, e não só Botafogo, ele explode as coisas e tipo, Sabe, o roteiro não se decide do que ele quer fazer com as coisas, sabe? Numa hora... a gente vai pros outros personagens também, né? Claro, A gente passa pelo próprio Jon Snow, começa, né? Jon Snow, aquela coisa dele, né? Tudo bem, o Jon Snow pelo menos não foi um personagem que chega nesse momento da história com uma mudança abrupta de característica. Ele continua sendo aquele cara que ingênuo, que acredita ainda no melhor das pessoas, né? Ai, você é minha rainha, eu não quero ser o rei, então, tá tudo combinado, tá? Você vai ser rainha, eu não quero nada com isso. Mas ela já tá tomada pela loucura da decisão de massacrar aquele povo. E ele só percebe isso quando o Verme joga aquela lança e começa a matar os caras que já tinham se rendido. E depois ele vê o sobrevoo e, cara, ela vai destruir tudo. E não serviu pra que isso aqui? E ele olha ao redor, as pessoas que estavam lutando com ele para libertar aquele lugar ali da tirania são os mesmos que vão tentar estuprar as mulheres ali e estão massacrando indiscriminadamente mulheres, crianças e inocentes naquele lugar. Então, mas a gente entende, porque o Jon Snow nunca sabe de nada, né? Então não sabe de nada. Agora, o Tyrion cair nessa, ele que sempre foi perspicaz, se antecipou, foi inteligente, sempre um estrategista, né? Sempre lendo as situações. Ele é um sobrevivente, entendeu? É um cara que conseguiu passar a perna no pai, na Cersei, em todo mundo. Ele passou a perna nos 7 reinos e sobreviveu. Chega na reta final, ele fica nessa, né? No episódio passado a gente viu, né? Vou tentar demover a Cersei. Com todos os indícios que ele tinha, primeiro ele tentou convencer a Cersei de se entregar e convencer a Daenerys de não fazer o que ela queria fazer. Então, assim, tipo, em que momento ele ficou burro? Preguiçoso? Entendeu? Jaime, por exemplo, a gente viu ele numa trajetória muito bacana, porque ele tinha uma relação doentia ali com a irmã, né? Uma coisa que levou ele ao crime, né? De empurrar o Bran, deixar o garoto aleijado. Então ele saiu ali numa jornada de expurgação, de autoconhecimento, onde ele conheceu a Brienne e teve com ela momentos em que ele pôde ver o que era honra né, moral e retidão de caráter. Então, assim, ele teve toda uma jornada e a gente teve um episódio tão bonito nessa temporada, onde a gente teve ali vários personagens confessando, né? E aí você vê ali, ele reconheceu, né, o mal que a Cersei fez pra ele, e ele também fez em nome daquele relacionamento, pra de repente o cara jogar fora porque tinha que salvar ela. Então, assim, tipo... não foi nem aquela questão, né, da suposta ideia de que ele iria matá-la, né, pra encerrar a guerra, contas, né, com ela, afinal, a recém tinha mandado matar ele, entendeu? Então, assim, tipo... Ainda tem isso, verdade. Ela mandou matar ele e quando ele reaparece, ela tá lá, vem cá, que bom que você... Aí, vamos pra Cersei, uma personagem extremamente calculista, fria, uma sociopata.
E esse papo de que ela fazia pelos filhos é mentira. Ela sacrificou todos os filhos dela em nome dela mesma, do poder. De estar perto do poder, de né? estar no poder. Ela queria estar no poder e os filhos eram um meio para que isso acontecesse. Era uma desculpa perfeita. E ela sacrificou todos eles, entendeu? Então, assim, e para terminar com uma morte novelesca, no final... Que não teve nem embate. Nada. Não teve nenhum empate, nada dela com algum outro personagem, com a Arya, sei lá. Vamos lembrar a história dessa mulher, ela se entregaria, ela nunca se entregou, ela sempre teve uma carta na manga, ela sempre teve um sorrisinho debochado na cara, e numa resposta à altura. Não que eu quisesse que ela, ok, vai vencer a batalha, vai... Mas não, a gente espera que ela morra lutando, que ela, sabe, que ela... Sei lá, ou é o ela, tipo de personagem que você espera ela... um suicídio, que você espera que ela se mate e leve uma meia dúzia com ela, que ela tenha um momento translocado, entendeu? Ou que tivesse pelo menos realmente um grande momento, não ver. O final dela é um final que ela tá absolutamente fragilizada e assim, choramingando. E ela passou o episódio inteiro olhando pela janela, vendo a desgraça acontecer e tipo, confiando. Ela nunca confiou, gente. Quando deu toda aquela história do septo, do shame, o que ela fez? Ela explodiu tudo, que custou a vida do filho dela. Ela não tava nem aí, o importante era que a última palavra fosse dela. Então, assim, tipo, aquele final não tem, sabe, desculpa, é pobre, é difícil, é preguiçoso, fácil, é preguiçoso, entendeu? É conveniente. Ela né? precisava ter sobrevivido, não, ela podia ter morrido, mas como é que seria, sabe? Eu imagino 1 milhão de situações que você, sabe... Porque a gente está assistindo um episódio, uma série, a gente quer sentir emoção, entendeu? A gente quer vibrar. Nem que seja pra você passar raiva, né? Mas não ficar prostrado assistindo o que está acontecendo. Então você teve ali cenas bem bonitas, inclusive, tecnicamente. Exatamente, essa parte, né? De encher os olhos. Essa parte, inclusive, acho que, assim, a gente tá aqui falando, criticando o episódio de desenvolvimento, o roteiro, que tem que ser criticado sim, mas a parte técnica desse episódio, esse episódio foi o grande episódio, eu acho, em termos de feitos para a escala da televisão. Esse foi o grande episódio, não o episódio 3. Aqui a gente conseguiu enxergar tudo. As sequências eram sequências longas, eram sequências assim que tinham uma complexidade grande, Você né? conseguia assistir pela perspectiva tanto de quem estava atacando, invasor, quanto da população civil, quanto do exército. E depois através até dos próprios olhos da Arya, né? Que fica ali fugindo no meio daquele caos e vendo tudo caindo e o horror de tudo aquilo, né? Então, nesse aspecto, o Miguel Sapochnik, que é o diretor desse episódio, foi o diretor do episódio 3 lá da Batalha de Winterfell. Cara, palmas pra ele. O cara, sabe, é um nível de complexidade que a gente não vê na TV. Estilo 10, conteúdo 0, porque aquilo não... Pois é. Não sei vocês, mas pra mim, eu fiquei o episódio inteiro assistindo aquilo, tipo, não... É um espetáculo visual... Eu não senti raiva, não senti nada, eu só fiquei pensando, o que está acontecendo? É um espetáculo visual Eu só vazio, senti uma né? leve tristeza, desapontamento, entendeu? Porque você vê ali personagens tão ricos que podiam ter um final condizente, sabe? Do que e não teve. E você vê que o roteiro é tão falho que até quando a gente chega naquele momento da luta do cão com o irmão, com o Montanha, o Montanha era aquele zumbi, né? Ele era um Frankenstein ali, né? Criado para seguir todas as ordens. De repente, né? Como chegou o momento do embate, agora ele não obedece mais ninguém. Então ele mata lá o criador dele, né? A Cersei ele também já não obedece mais. Então, é conveniente, é cheio de pequenas conveniências até nesse momento. De facilidades, Sabe? É mais fácil. Tudo bem. Mas o tempo de precisar desse embate, não precisava, gente. Eu nem lembrava Não, era uma mais coisa nada que estava sendo entendeu? dita ao longo de toda a série. Tudo bem. Ia ficar esquisito se você terminasse sem mostrar isso, mas deixa para os 45 do segundo tempo para fazer o troço assim, atropelado, entendeu? A própria Arya, né? A gente teve, ela foi a grande heroína da batalha contra o Rei da Noite. E a grande motivação, todo o treinamento, toda ela se tornar uma ninguém, e tinha um objetivo de vingança gigante que acabou, né? Morreu. Teoricamente morreu, né? Até porque... E tudo aquilo que ela aprendeu, todas aquelas facetas, todas aquelas táticas que ela desenvolveu, aquilo foi esquecido, ela nunca mais aplicou. Ela luta bem, e o resto? Que ela foi treinada. Tipo, aquilo foi esquecido, entendeu? E ela ficou até o finalzinho do episódio com a cena dela,
aquela coisa ali, eu espero que tenha algum significado a mais ali, que o próximo episódio ainda explore, né? O último, né? Que é a questão, surge um cavalo branco do nada ali no meio pra ela pegar e ir embora, conseguir sair daquele caos ali. Mas é isso, a gente... Ok, ela fez o que? Ela socorreu. Ela serviu pra mostrar a perspectiva dos Vis sendo perseguidos, serviu. Mas só pra isso? Uma personagem rica como ela, importante? Então, assim, é bem, assim... não sei se eles tentaram ser concisos e se perderam, não conseguiram ser objetivos com tão pouco tempo pra contar essa história. Também não sei se eles podiam ter contado em mais tempo, não vejo problema nenhum se tivesse mais 2 ou 3 episódios, mas o que a gente viu foi uma sequência de facilidades. O episódio da batalha com o Rei da Noite foi resolvido de uma forma... O episódio seguinte, e esse que ok, beleza, era grande expectativa, gente, anos e anos de história para culminar nesse momento. Então, assim, se você diz que você amou, adorou e tal, ok, mas assim, pra mim foi uma tremenda frustração, porque foi legal a jornada? Foi. É importante a gente ver? Mas é legal quando essa jornada termina de uma forma em que a história se encerra, entendeu? E não quando você joga fora tudo pra encerrar de um jeito que você acha que vai surpreender, mas na verdade você tá desrespeitando todo o caminho que todo esse caminho que foi trilhado. Então, assim, a grande sensação é essa. Então, se a gente tinha alguma esperança de que esse episódio trouxesse aí uma grande virada e deixasse para trás aquela sensação de frustração dos episódios anteriores, porque afinal era um grande momento, né? Os dois polos da história, Cersei e Daenerys, se enfrentando, e não se enfrentaram diretamente. Não teve um olho no olho, não teve, sabe? Não teve. Então, assim, é uma frustração tremenda, porque a gente esperou por isso muito tempo. E a sensação que eu tenho é que a história vai terminar de um jeito que... Vai ser muito difícil de conseguir, né, tirar um coelho da cartola nessa altura do campeonato para justificar todos esses tropeços aí, né, que a gente foi vendo. Porque muito as relações difícil, são né? todas rompidas. Bom, a gente só espera que não termine, né, aquele final de novela, né, novelão, tipo, fulano ficou grávida, casamento. Essa é chance zero, né? Muitos já morreram mesmo. Então é isso, pessoal. Fica aí a nossa análise, né, do que aconteceu nesse penúltimo episódio e vamos aguardar aí semana que vem o fim de uma era, né? Mais uma série muito popular que chega ao final e que aos trancos e barrancos, infelizmente. Mas se você acha que foi bom pra caramba e tal, discorda totalmente de tudo que a gente falou aqui, ó, deixa aqui nos comentários o seu ponto de vista. Fala pra gente o que você achou desse episódio também, ou se você concorda com a gente, diz aí também que você gostou ou não gostou desse episódio. O que você tá esperando pra esse desfecho da série, agora na sua 8ª temporada, no 6º episódio. Então, pessoal, até a próxima semana com o último episódio. Tchau! Tchau!